Oswaldo Pioner está na linha, vice-presidente do Juventude, e a gente até deveria conversar mais vezes com o Oswaldo Pioner, sempre dá uma boa mensagem aqui, mas em jogos importantes do Juventude a gente tem mantido esse contato para que a gente se atualize das coisas. Está indo razoavelmente bem o Juventude dentro do planejado, e eu quero te dizer que eu fiz a dança da chuva domingo de manhã, antes de Flamengo e Juventude. Eu queria que chovesse mais, viu, Pioner? Estava torcendo que chovesse para Dedéu, e eu acho que deu certo a minha dança da chuva. Né? Rec, bom dia. Bom dia. Pessoal que nos acompanha. Tu sempre bem-humorado. Fala, outra vez tu nos recebeu aí cantando maravilhosamente bem o nosso filho. Parabéns, hein? Parabéns. Ontem, aniversário do nosso Juventude, 108 anos, né? É verdade. Aliás, eu vou contar uma história pro Pioner aí. As pessoas acham, pois é e tal. Eu fui convidado para a festa de conquista do Juventude na Serra, depois de já ter ido tomar trago com o presidente Marcos Cunha Lima e toda a delegação lá no jogo contra o Botafogo. Depois, isso foi em 99, faz um tempinho já, né? Mas tudo bem, faz 22 anos? 22 anos, né? E depois fui convidado para a festa e tal, e tive que ir no enterro do meu padrinho em Torres. E caía o mundo. E aí todo mundo dizendo, mas tu é louco viajar agora embaixo de chuva. Voltei de Torres, depois de um enterro do meu querido padrinho Abdon, para a festa do Juventude da conquista da Copa do Brasil. Então, nunca vou esquecer aí dessa importância que teve na história do futebol gaúcho, né? Calando mais de 100 mil vozes lá no Maracanã, com Bebeto, balanço e tudo. Então, deviam respeitar um pouco, é isso aí que eu quero chegar. A história do Juventude, né? Que não é uma história que começou ontem. E são 24 jogos sem perder pro Mengão, hein, ó? É claro que no meio disso, Rec, a gente fala isso com muito orgulho, né? Mas no meio disso teve 14 anos que nós não enfrentamos o Flamengo, também é verdade. Né? Não, sorte deles. Porque sorte deles. Senão a estatística ia ser maior, né? Isso. Nós vamos aumentar esse número de vitórias de 6 vitórias e 5 empates. Mas assim, Rec, sabe que a gente tem muita consciência do nosso tamanho e essas coisas não nos prejudica, não nos ofende. Nós trabalhamos quietinho aqui e queira Deus que a gente consiga permanecer na Série A, porque eu vou dizer para vocês que do jeito que nós estamos nos estruturando desde 2019, quando a gente voltou, e deu certo aí na Série C para B, da B para A, e se a gente permanecer, vocês vão ver um outro Juventude o ano que vem, em termos de estrutura, em termos de... Nós vamos começar a engrossar um pouco o tom da voz aí, porque nós vamos crescer bastante. Bom, então ainda vale aquela frase do presidente Walter Dalzotto Júnior dizendo o seguinte, não tem problema de cair, se por acaso, eu vou bater aqui, mas não vamos fazer nada mais do que podemos fazer, nada menos e nada mais. Se por acaso cair, não vai cair como caiu em outras oportunidades, fazendo loucuras. Quer dizer, é tudo diretamente proporcional, é mais ou menos isso que você está dizendo. É isso que a gente vai fazer. 2019, Rec, isso aí é importante a gente citar isso. Nós terminamos o exercício com superávit de 6, 7 milhões, né? Só o nosso exercício. Evidente que as contas eram grandes, nós pagamos mais de 10 milhões de conta, então acabou faltando. 2020 foi a mesma coisa, nós terminamos o ano com superávit. Então, o que nos encoraja é que é possível nós fazer um ano de novo bom, é possível a gente permanecer na A sem vender a alma, sem fazer uma dívida depois impagável, né? A gente está trazendo de novo, próximo, o Marcos Cunha Lima é uma pessoa muito próxima de nós, nos ajuda bastante, esse que tu citaste aí, que na época estava no clube e continua próximo, apesar dos compromissos dele de cartório, ele não pode estar mais presente, mas a gente está incorporando muito, por isso que eu estou encorajado que se a gente permanecer na A, parece que tem uma onda aí de otimismo de todo mundo. Ontem na festa
bastante gente nos apoiando, bastante gente estendendo a mão, patrocínios que já a gente conseguiu melhores já agora, promessas para melhorar ainda mais o ano que vem. Então o caminho é esse, né? Não adianta nós fazer dívida, depois não pagar. Hoje, por incrível que pareça, tem jogadores, olha o que eu estou te dizendo, tu vai dizer, mas o Cruzeiro também está do que está. O Cruzeiro, o Botafogo, Vasco, jogadores que estão lá, que aceitam vir para cá ganhando menos, porque sabem que aqui nós pagamos, aqui nós respeitamos, aqui nós damos atenção, aqui a gente dá carinho. É uma cidade bem tradicional, bem colonial mesmo, e esse afeto é o que a gente faz de diferente. Pioner, bom dia, o Nicolas Wagner aqui, prazer falar comigo mais uma vez. E ainda falando sobre o jogo contra o Flamengo, o Rec até brincou que estava rezando para São Pedro para chover mais ainda, e repercutiu muito, né, Pioner, depois da vitória do Juventude, muita gente chegando até a acusar o Juventude de fechar a drenagem do gramado do Jacone, sem saber que o gramado é muito bom, mas choveu uma barbaridade, não tinha o que fazer. Como é que o Juventude viu toda essa repercussão, Pioner? Tu sabes que a gente evita essa provocação pelo tamanho do clube, nós temos um jogo de volta lá, né? Então não podemos fazer muitas provocações. Mas aqui a imprensa daqui comentou e com autoridade que o Flamengo ele não perde nunca, né? Ele nunca perde. Alguma coisa acontece errado para eles, né? Então, fazer o quê? Aí aconteceu que deu chuva, mas a chuva foi a semana toda. O gramado é novo, a Maristela, que é a agrônoma responsável pela CBF, inclusive, que foi quem fez nosso gramado, explicou que devido essa grama vinha em rolos com material orgânico muito resistente para poder segurar a raiz dele nesse rolo e não se desmanchar, e isso, consequentemente, prejudica nos primeiros meses uma drenagem, né? Realmente ela acabou prejudicando um pouco, alagou. Mas, por exemplo, o Ceni, a 15, 20 minutos de jogo, ele entendeu que estava muito leve, o ataque dele tinha que botar mais um cara de peso na área. Nós entendemos isso antes de começar o jogo, né? Então, são detalhes que faz parte, né? A estratégia, sim, quando nós vamos jogar lá que com 30 graus, nós não vamos sair lá reclamando que estava muito quente, né? Nós vamos sair sabendo que vai estar muito quente. Ou vai estar muito seco, ou vai estar molhado. Aí o problema é de cada um se virar. E para nós aqui foi um jogo típico de gaúcho, né? O que nós sabemos jogar, estamos acostumados a jogar. E vamos lá, não tem problema. Botamos 3 pontos e deixa eles se explicarem. Esse tipo de jogo contra o Grêmio, que cálculo vocês fazem? De 3 pontos ou de 1? Olha, Reco, vou ser bem sincero, no nosso planejamento aqui a gente faz, né? Faz porque precisamos ter isso em mente para a gente atingir um objetivo lá na frente. Nós contávamos com 4 pontos nesses 2 jogos em casa. Precisávamos fazer 4 pontos. Então, 3 aconteceu, né? Eu diria que contra o Grêmio, no meu entender, é bem mais difícil que o Flamengo. O Grêmio não vai ter essa pompa toda de chegar aqui e achar que ganha a hora que quiser. A gente conhece o Grêmio, né? Ele é um time bem competitivo, ele está numa posição mentirosa ali nessa tabela, né? A gente sabe que o lugar do Grêmio não é ali, e ele não é ele vai jogar no estilo que a temperatura exige, na umidade que está, e sabendo que o Juventude vai jogar com força, vai jogar bem interessado, e eles vão fazer o mesmo jogo, né? Eles não vão achar que ganhem. Então vai ser um jogo mais difícil que o Flamengo, tenho certeza absoluta. E sobre esse jogo, justamente, Pioner, contra o Grêmio, o Juventude vinha tendo um retrospecto muito ruim contra esse adversário, sofrendo goleadas. No Campeonato Gaúcho venceu, mas claro que não era o Grêmio com a sua força máxima. Agora, o amigo entende que esse é o momento, nos últimos anos, em que a distância entre Grêmio e Juventude é a menor, pelo fato de o Juventude estar na Série A, vir de um resultado muito bom contra o Flamengo? Não, eu acho que ainda não, sabe? Eu estava próximo do vestiário na época da Série A passada, lá 14 anos atrás, e naquele tempo o Juventude estava com um grupo mais pronto, né? Mais bem treinado, eu diria, pelo tempo. Nós estamos construindo ainda o nosso time, né? Tá para chegar
de hoje para amanhã um goleiro, que nós estamos jogando com 2 goleiros, o Carné e um menino da base. Então está chegando provavelmente o Douglas, entre nós está acertado, é um detalhe ele com o Bahia. Tem um outro volante do Cruzeiro que tem uma possibilidade de vir, falta um acerto lá entre eles também, uma rescisão, que eles têm um dinheiro para receber. Então veja que nós ainda precisamos e vamos trazer mais umas 3, 4 peças, né? Então nosso time não está pronto ainda. E o Grêmio, na verdade, é uma loucura, né? De repente ele troca 4, 5 jogadores, bota uma meninada e fica melhor o time ainda, né? E o Thiago chegou há pouco tempo, eu acho que ele vai crescer muito ainda, né? Então a gente respeita muito, e é aquilo que eu falei, vai ser um jogo dificílimo e nós ainda não podemos bater de igual para igual. Vamos respeitar bastante, mas vamos fazer um jogo que dentro de casa nós queremos fazer valer o nosso gramado. Muito bom, como disse o treinador do Palmeiras, ou muito ruim, como diz o Flamengo. É o mesmo gramado, em 2 dias mudou totalmente os conceitos, né? Conforme o resultado, muda mesmo, né? Pioneiro, bom dia, aqui é o Lucas Garski, prazer estar falando contigo. O Juventude, visando o Campeonato Brasileiro, né, que é uma competição longa, e você mesmo falou sobre a questão de reforços, o Juventude ainda busca um centroavante no mercado ou está satisfeito com o que tem no elenco? Não, buscamos sim, buscamos assim por 2 motivos, né? Primeiro que a gente precisa de peças de reposição. E segundo que o nosso grupo tá muito pequeno, né? Nós temos um grupo aqui, 26, 27 atletas, contando 3, 4 da base, que a gente está levando nos jogos, eles estão pegando experiência. O Marcos Vinícius é um menino que está entrando seguido. Nós temos mais 2 atletas, 3 que têm nos acompanhado, mais para ir amadurecendo e tal. Mas a gente sabe que quando chegar na hora de mudar o tom de voz, aí nós precisamos de cara mais cascudo, de cara que não sinta pressão de arbitragem, que não sinta pressão de estádio, de viagens, né? Então nós precisamos de mais 3, 4, no mínimo, para a quantidade. Mas também vamos tentar qualificar ainda mais. Vice-presidente, aqui é o Jean, satisfação em falar com um amigo. Em relação ao cálculo, né, a gente falava do jogo de hoje, mas o Juventude já faz um cálculo para escapar da zona de rebaixamento e permanecer aí na primeira divisão. Existe já um planejamento para permanecer na Série A? Sim, mas é um planejamento que, digamos assim, é o sonho, né? A gente sabe que é muito complicado, aí tu imagina pontuar, fazer 3 pontos aqui com o Atlético, por exemplo, do Paraná, e a gente toma 3-0, né? Então, aí tem que buscar depois em cima do Palmeiras, né? É uma competição muito gostosa de participar, porque era o sonho nosso estar lá. Mas nós sabemos que é muito difícil, né? Nós saímos do Grêmio agora e vamos jogar com o Ceará lá e o Bahia lá fora. Então nós temos que pontuar aqui contra o Grêmio de qualquer maneira. Mas nós fizemos cálculo, sim, a gente tem para os jogadores, inclusive, um prêmio para a Sul-Americana. E aí já me perguntaram aqui, não, mas vocês estão meio prepotentes, né? Está pensando na Sul-Americana? Sim, porque se eu pensar na Sul-Americana é porque eu já escapei, né? Então já me serve não ficar na Sul-Americana e escapar. Pioneiro, alguém se arrepende aí de não ter fechado com a Red Bull? Olha... É complicado agora, né? Essa é uma pergunta, não dá para a gente desprezar a força de uma Red Bull, mas nós estamos, assim, muito orgulhosos, sabe, de dizer que nós voltamos para A sem o apoio de uma grande empresa que se teve na época, sem um grande patrocinador. Foi a força da comunidade, foi a força da torcida. E eu brinco sempre pro pessoal assim, e de Caravaggio, né? Porque a gente gastou alguma sola de calçado aí, pedindo que ela entrasse em campo de vez em quando. E aconteceu, né? Então nós subimos sozinho, mas é evidente que não dá para desprezar uma força de um Red Bull, né? Se fosse possível, mas não entregar de novo, né? Entregar tudo aqui, o patrimônio que a gente fez. O clube Juventude é um patrimônio muito grande, né? Nós temos uma sede campestre, um CT, ainda assim um pouco acanhado, mas com 20 hectares, né, dentro da cidade, 14, 18 hectares, então é uma coisa, o nosso Alfredo Jaconi totalmente livre, desembaraçado, que vale um horror aqui dentro da cidade se fosse para fazer um negócio.
Então não dá para a gente entregar um patrimônio desse em cima de alguém vir aqui assumir, trocar o nome do clube, trocar as cores. Então, nossa cidade aqui é meia bairrista, é conservadora e meia metida, tá? A gente acha que consegue, às vezes, fazer sozinho. E tem a história de virar sucursal, né? Daqui a pouco tem o RB1, o RB2, o RB3, o RB4, o RB5, aí é brabo também, né? É difícil. E outra coisa que a maneira da gente tocar o futebol aqui, nós gostamos de estar presente em algumas decisões, de preservar aquilo que a história nos trouxe, sabe? E aí me parece, conforme as propostas que vêm, tu entrega praticamente o clube, tu vai ser um visitante lá, tu não vai ter voz ativa, tu não vai ter nada. Então a cidade acha que ainda pode sobreviver sozinha. Para fechar, Nicolas Wagner. Pioneiro, é claro que a vitória contra o Flamengo ela dá muita confiança, mas o Marquinhos também falou na entrevista depois do jogo sobre as armadilhas de um resultado como esse, de possivelmente causar um deslumbramento ou talvez uma euforia. Eu te pergunto como está o grupo de jogadores do Juventude nesse momento e que tipo de trabalho e conversas a direção teve com os atletas para manter a corda esticada, porque essa é uma necessidade no Campeonato Brasileiro que é pedreira atrás de pedreira, Pioneiro. Tu sabes que uma coisa que a gente se preocupa muito aqui na hora de contratar e estar formando um grupo é o nível de interesse do atleta, né? Se o atleta tem que vir aqui querendo muito, ele não pode vir aqui buscar dinheiro e ir embora, até porque nós não temos dinheiro para fazer isso. Então ele tem que vir e estar comprometido. A grande lição que ficou desse Flamengo, que a gente passa para eles, mostrar o seguinte, que com o interesse com que eles tiveram, com o nível de concentração que eles tiveram, eles venceram o bicampeão brasileiro e eles venceram um campeão mundial. E agora, hoje, vem de novo um campeão brasileiro, um campeão gaúcho e um campeão mundial. Com o mesmo interesse, com a mesma pegada, com o mesmo nível de concentração e seriedade, é possível. Agora, se acharem que estão melhor que alguém, nós vamos levar pau de novo. Muito bem, olha aqui, ó, os caras estão me tirando o sarro. Que saída linda essa da pergunta sobre o energético. Parabéns, toma, Rec. E ainda me disseram assim que está tudo bem em casa, que é uma expressão que eu uso quando eles me xingam aqui. Eu pergunto se está tudo bem em casa, ali, na vizinhança. Claro, a família é importante. Isso, a mãe, a vizinhança também, sabe como é que é. Mas o Christian Nicolas gostou da tua resposta aqui. Um abração, Pioneiro. Obrigado a vocês aí, cara. Obrigado pelo sempre carinho e bom humor aí de todos. Bom trabalho. E parabéns pela decisão de não fechar com o Red Bull. Eu perguntei por curiosidade, porque vem aquela frustração quando vê o sucesso do terreno alheio, né? Tipo, o Bragantino tá lá liderando o campeonato, mas tem só um executivo que é contratado por uma empresa que fica lá na Suíça, na Alemanha, né? E nós que gostamos de futebol, vamos fazer o quê depois, né? Entregamos. Ficar jogando baralho, né? Aí é 66, escovão, 3-7, né? 3-7. Eu tenho marca nos meus dedos ainda de quando eu jogava 3-7 na bodega do meu pai, que batia na mesa assim. Então era um negócio impressionante, né? Nós temos as nossas tradições aí na Serra, né? Não adianta nada. É isso aí, cara. É isso aí. Sabe que eu sou de Lagoa Vermelha, né? Rapaz. Então, Lagoa mesmo, Vermelha. Conheço Lagoa, boa cidade. Crescendo. Vou ter que começar a investir por lá, acho que lá é o futuro. Valeu, Pioneiro. Um grande abraço para vocês.